Hoje é quinta-feira, dia 26 de março de 2020. O cronista costuma ser muito desobediente. A obediência neste cronista advém única e exclusivamente do convencimento e costuma reagir impenitentemente quando o mandam fazer alguma coisa. Isto é uma dificuldade que vem desde os tempos da infância, a teimosia. Mas quando este cronista se convence de que é preciso, embora não procurando influenciar os outros, ele obedece àquele instinto, que é um instinto primacial e profundo, que o leva a uma espécie de autoeficiência, no sentido de obedecer. Dentro deste contexto, ou dentro desse conceito, este escrevinhador, transformado eventualmente em um falador, está desde sexta-feira em casa, com a família mais próxima, e nós nos comunicamos por meio desses meios de comunicação maravilhosos que a ciência e a eletrônica puseram à nossa disposição. E temos levado isso bem, com a aproximação maior de nós todos, do grupo pequeno, seccionado sim em outros subgrupos, mas todos se comunicando na medida do possível. Nesse meio tempo aí fora, vem acontecendo algumas coisas que são impressionantes, sim, são preocupantes, mas dão a medida de fenômenos próximos e fenômenos futuros. Houve um filósofo, ou houve alguns filósofos, afirmando que o ser humano não tem presente, ele só tem futuro, porque consumar-se a expectativa do presente é alguma perspectiva impossível. Nós só temos passado. Esquisitamente, só temos passado. O resto é o prenúncio do que pode vir a ser, do que pode vir a acontecer. O resto é metafórico, funciona num relativismo muito esquisito dentro da mente de cada sujeito desta humanidade e naquilo que se chama de inconsciente coletivo. Então, estamos todos nós vivendo do passado. Quando este escriba começou a se manifestar, já era aquilo que já foi. Até esse sorriso, essa risada estranha deste escriba já foi, já passou. Vale a pena, num certo sentido, rememorar, em muito breve circunlóquio, aquilo que vem acontecendo a partir da reunião do presidente da República com os governadores, pontificando vários dos representantes dos nossos subestados, entre eles aquele líder da agronomia nacional, Ronaldo, e o governador de
São Paulo, com manifestações que dizem respeito, sim, a uma contrariedade àquilo que teoricamente ou praticamente até pretendia o presidente da República. Em outros termos, nós estamos prenunciando problemas que vamos ter no futuro e, em razão disso, entramos naquilo que se chama de quarentena desde sexta-feira. Faz hoje sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, faz 6 dias. E vamos a uma segunda semana. O ministro da Saúde, que estava ou está ainda num trabalho que se acredita muito profícuo e que coparticipava do entusiasmo por aquilo que nós chamamos de quarentena à falta de melhor conceito, deu uma, dir-se-ia, modulada após aquela reunião que foi desastrosa com os governadores do estado. Parece que saiu daquilo, ou mais adiante, modulando esse sentido de isolamento ou de equalização de um sistema de manutenção do indivíduo em quase plena solidão. Em outros termos, quem entra numa casa fica. E se sair? E se são feitas algumas periódicas saídas para a satisfação de necessidades básicas, como alimentação, se sair não volta. É mais ou menos como isso está funcionando. E funciona assim porque parece também que a experiência no mundo todo é aquela correta, a experiência do isolamento. Surgem à margem desse tipo de convicção que se diria popular, surge um conflito entre a necessidade de se manter o afastamento do vírus e a falta ou a insuficiência de provisões que talvez se anuncie brevemente. Então, nós partimos, apesar de vários conceitos misturados, nós partimos outra vez para o fato de nós não termos futuro. Vamos fixar esta premissa. O ser humano não tem futuro. Ele apenas e exclusivamente inventa aquilo que vai acontecer. Se e quando houver aquilo que ele presume que vai suceder, dá-se um presente que jamais não será presente, já será sempre o passado. É assim que funciona numa espécie de relatividade do tempo. E dentro dessa perspectiva, não querendo ir muito longe no raciocínio, este escriba formula 2 premissas. A primeira, este problema correspondente à necessidade ou não de quarentena já está a acontecer. Em segundo lugar, as consequências dessa quarentena hão de ser ou não muito promíscuas nos resultados que vão suceder mais tarde. Este escriba está antecipando um futuro que pode ou não acontecer, porque tudo aquilo que está a dizer já é
passado e passado permanente, porque não se consegue colhê-lo dentro da realidade. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa é saber quais são as perspectivas que se põem à frente dessa nossa humanidade brasileira para o futuro que pode ou não suceder aos próprios partícipes. Quais são os chamados partícipes diretos? São os governadores, os políticos em geral e aqueles que nós poderíamos chamar de expectantes, ou seja, aqueles que envolvidos na política particular de cada qual e na política geral na condução dos destinos do país estão a tentar participar, sim, com vista a resultados futuros ligados à própria perspectiva de existência futura. Ou seja, o ser humano existe hoje e pretende existir também no amanhã. E então, ele projeta o seu amanhã em função da participação que tem, seja na família, seja em contato com 1, 2, 3 ou 150 pessoas, que é a média, seja também em contato com a prolixidade do povaréu que anda à volta naquilo que nós chamamos de Brasil, porque diz conosco particularmente. Então, nós tivemos nessa reunião do presidente, do vice-presidente, com os governadores, com seus aliados, com seus antagonistas, nós tivemos a posição de cada qual. Em outros termos, alguns que estavam, este cronista fala do passado, e pretendem estar. Este cronista fala na metáfora e na fabulização do futuro. A maioria ali quer estar em algum local, ou seja, expectam o fato de sobreviver. A maioria expecta o fato de sobreviver, ou seja, projeta o futuro. O presidente da República, o vice-presidente da República, o governador Ronaldo é o nome dele, o governador que preside os destinos do estado de São Paulo hoje, e outros governadores que também, em perspectiva, querem estar vivos para o futuro que se apresenta, estão a politizar cada uma das suas manifestações. A não ser que haja um ou outro pretendendo descalçar os sapatos quando terminar o período em que governa cada um deles o seu respectivo estado. Mas o ideário de um político atuante é o de permanecer. Então, o governador do estado de São Paulo tem a sua projeção para o futuro, há de pleitear alguma coisa quando esse futuro aparecer, ou de repente se cansa, tem um ar de beneplácito e quer descansar com os filhos e netos, se netos tiver. O outro governador também, e o vice-presidente da República, que lá está ao lado do presidente da República, ou há de querer descansar e praticar o seu hipismo, que é o seu esporte preferido, ou vai pretender algo em consequência naquilo que vai acontecer. Então, cada um tem a sua perspectiva do que vai suceder. E nós, que somos o povo, pretendemos também
Nesse futuro que se apresenta, que agora é projeção, pretendemos sobreviver e cuidar dos nossos apariguados e da nossa família em geral. Este cronista não quer levar adiante esta preleção, não, essa manifestação que vem espontaneamente, mas precisa dizer que as tendências da economia, a necessidade de sobrevivência no sentido político e a necessidade também de haver o que consumir no futuro constitui um determinado pedaço desse problema. O outro problema é o problema político. Então não se pode admitir, não se pode ter como objetivo daquela reunião a tomada de posição quanto a um futuro presumivelmente eleitoral de cada um, que pode ser também, em expectativa, candidato à liderança. O que nós temos é um problema muito sério, dizendo com a necessidade, sim, de manutenção da vida e da saúde de cada um dos brasileiros. Este, sim, é o objetivo principal. Então não se pode subverter um certo rumo de necessidades básicas que o nosso povo tem em benefício de uma perspectiva de combate e de vitória eleitoral numa eleição que vem por aí. Dentro desse contexto, dentro desta posição, é bom que cada um dos pretendentes, é bom que cada qual dos disputantes se lembre de que atrás de cada um deles há milhões e milhões de brasileiros que têm filhos, têm parentes, têm netos, têm perspectivas de futuro, têm expectativas e esperam e precisam de proteção. Não se pode, portanto, condicionar uma posição ou outra dentro desse combate, que é um combate ideológico, a resultados melhores ou piores da economia nacional. Porque a cada um dos brasileiros não interessa muito, no presente momento, saber se a economia do Brasil vai bem ou mal. Nenhum de nós pretende, quer ou espera ser uma vítima ou um componente isolado de um futuro que diz com o Brasil em si. Cada um dos brasileiros espera, sim, que a sua vida seja mantida em condições razoáveis e que não haja mortes de parentes, de familiares, mesmo daqueles velhos que esperam terminar a sua existência em paz. Isto é fundamental. Depois disso, e que se espera ou que se pense se a economia vai bem, se a Bolsa de Valores vai bem, porque o que interessa a cada um de nós, cada qual daqueles que está em vigília dentro da respectiva casa, é saber como é que vai sobreviver nesse futuro que vem por aí. É bom, portanto, que o presidente Bolsonaro pense nisso e não se vai ou não ser possível a sua reeleição, se candidato for. E que cada um dos governadores pense também nisto, porque o que interessa a cada um de nós, a cada um dos familiares, das milhares de famílias existentes por aí, o que interessa é saber se vai ou não sobreviver a essa peste. Portanto, em primeiro lugar, como há o poder público de proteger a saúde de cada um de nós. Depois sim, vem as necessidades e conveniências políticas que ficam, para nós brasileiros, em segundo lugar. O que vai acontecer ao país é muito importante, mas não há quem esteja disposto hoje a sucumbir em benefício da política a ser impressa da nação brasileira. O que se quer mesmo, com o princípio fundamental, é a sobrevivência de cada um de nós, dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos netos e dos brasileiros em si. Depois, sim,
Depois, sim, vem os problemas que vão habitar a mente dos políticos ideologicamente voltados, quiçá, a uma reeleição que virá por aí e que se espera vai encontrar todos sobrevivos. E la nave va.